A gente está começando essa série de estudos web, são estudos que você vai poder nos acompanhar aí pela internet, nesse tempo de incertezas que a gente está passando, tempo de incerteza que a gente está navegando, né? Todos somos talvez marinheiros de primeira viagem nesse tipo de jornada, nesse tipo de momento que a gente está vivendo, onde as coisas mudam cada dia, cada momento parece que surge uma notícia nova e que muda tudo que já aconteceu até aqui. Bom, eu sou o Thiago e eu quero te ajudar nessa jornada. Não sei se você gosta de andar de barco, mas eu gosto muito de andar de barco. E às vezes que eu tive oportunidade, na verdade, eu tive algumas oportunidades lá na Amazônia de andar de barco para lá e para cá. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era acompanhar o piloto. Volta e meia eu ia lá na frente e pedia, ficava conversando com o piloto e tentava conseguir uma oportunidadezinha para pilotar o barco. Essa é uma das coisas que eu mais gostava na época que eu estava lá. E dessas muitas jornadas que eu fiz de barco por lá, muitas vezes eu fiz muitas boas amizades com o piloto de barco para lá e para cá. E às vezes quando as condições não eram muito favoráveis, o que acontecia? Né? A tempestade, o barco jogava para lá e para cá e volta e meia a gente ficava com medo. Né? O pessoal, principalmente quem andava, estava andando pela primeira, segunda vez de barco, ou a primeira vez que cada um enfrentava uma tempestade, realmente era um tempo muito difícil. E tinha uma coisa que eu costumava fazer quando eu enfrentava a tempestade. Eu ia lá na frente do barco e eu olhava como é que estava o piloto. Se o piloto estava tranquilo, eu ficava tranquilo. Né? Se o piloto estava lá, às vezes até quase dormindo, né? A tempestade pegando, o piloto bem tranquilo, quase dormindo, ficava tranquilo. Né? Via que o piloto estava tudo bem. Houve uma certa vez que não foi bem assim. Eu e os amigos, a gente foi para um lugar chamado Vai Quem Quer. Ouvi falar desse lugar, chamei os meus amigos e disse, vamos para esse lugar chamado Vai Quem Quer, lá no Pará. Esse lugar, então, e o pessoal diz que só vai quem quer mesmo. São dois lugares, tem o Vai Quem Quer e o Vai Quem Pode. E o Vai Quem Pode é mais longe, aí você paga mais caro para ir. Então tem o Vai Quem Quer, é só querer. Eu e os meus amigos queríamos ir, e a gente acabou indo então para esse lugar, pro Vai Quem Quer. E aí eu ouvi falar que a volta era um pouco turbulenta, final de tarde aquele rio ficava bem agitado, e no final de tarde, no retorno lá, a coisa foi feia. E aquele barco era um barco grande, relativamente grande, né? E as ondas estavam super grandes, e subia e descia, e o barco batia, as ondas, às vezes algumas vindo de lado, coisa grande mesmo, coisa feia. E eu vi que o pessoal, todo mundo começou a olhar já para os salva-vidas, para os coletes, né? Olhar e pensar e tal. Eu vi que estava todo mundo pensando, o que eu vou fazer a hora que esse barco afundar? Para onde que eu vou nadar? O que eu faço? E como a gente tinha ido para Vai Quem Quer, né? Eu fiquei pensando por que eu quis, né? Por que eu fiz isso? O que eu estava pensando? E essa é uma das questões mais antigas da humanidade, né? Não só por que a gente faz as decisões do jeito que a gente faz, mas que Deus permite que essas coisas aconteçam. E essa é realmente a questão mais antiga da humanidade, né? Por que existe sofrimento? Por que existem tempestades? E a grande questão, a grande resposta que a gente encontra na Bíblia é porque existe o pecado. A grande maioria das vezes são escolhas erradas, opções erradas que a gente faz ao longo da nossa vida, toma más decisões, faz más escolhas, e as tempestades então não demoram em vir nos atingir. Mas existem algumas vezes, algumas circunstâncias, onde o justo de fato sofre. Né? Essa é a pergunta que está lá em Jó, é a pergunta que se faz nos Salmos, por que o justo sofre? E a gente encontra ao longo da Bíblia várias respostas que tentam ser honestas em torno disso. Né? Porque às vezes são simplesmente circunstâncias que se abatem sobre nós, que não estão relacionadas diretamente a más decisões e a más escolhas. Quando a gente pensa em tempestade, né, a gente logo pensa aquela história dos discípulos com Jesus. E Jesus convidou os discípulos para ir para o outro lado e ele disse, vamos para o outro lado. E aí a gente conhece a história, aconteceu aquela tempestade enquanto Jesus dormia. Então, os discípulos tentaram acordar Jesus e não conseguiam lidar com as ondas e tal, tudo mais, enquanto Jesus descansava. E aí finalmente eles acordam Jesus
E aí Jesus pergunta, Marcos 4,40, ele diz assim, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E o fato é que a fé dos discípulos ela estava diretamente amarrada às condições. As condições, as circunstâncias que eles estavam vivendo, é ali que a fé deles estava estabelecida. E, de fato, muitas vezes a nossa vida é assim que acontece. A nossa fé está estabelecida na ordem que a gente consegue colocar ao caos. Então, tem coisas de fato acontecendo na nossa sociedade e parece que a nossa fé começa a se balançar e a gente já não sabe mais o que fazer. Algumas pessoas chegam a se perguntar, será que Deus é real? E realmente, quando as coisas, as circunstâncias não vão bem, a gente começa a se questionar algumas coisas. E tudo isso é da onde a nossa fé está amarrada. Se a nossa fé está amarrada nas circunstâncias, nos eventos que nos parecem favoráveis, quando esses eventos se tornam desfavoráveis, a nossa fé ela é questionada. Né? E o que Jesus tinha a ensinar para eles lá em Marcos 4 é que de fato ele tinha dito, vamos para o outro lado. É isso que Jesus tinha afirmado. Então eles não confiaram em Jesus, eles não acharam que Jesus seria suficiente, muito pelo contrário, eles queriam poder ajustar a situação. Eles tinham uma situação lá acontecendo e eles estavam tentando ajustar tudo o que eles sabiam e todo o conhecimento que eles tinham, tudo que eles podiam manusear em termos de cuidado com o barco, em termos de prever a situação, tempestade, vem, não vem. Mas o que eles não perceberam é que nós temos que ajustar a nossa fé. Nós temos que conhecer em quem nós cremos. Colossenses 3,2 diz, pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Quando Paulo fala isso, Paulo está querendo dizer, a nossa fé não pode estar baseada nas coisas que nós vemos, nas coisas que estamos vivenciando aqui, mas a nossa fé tem que se basear nas coisas que são do alto. A gente não pode se basear nas coisas dessa terra. E a minha pergunta talvez é essa, né? O que você tem pensado durante essa semana? Se os seus pensamentos são sempre ao redor do que você vai fazer, como que você vai lidar com essa situação, como que eu vou superar isso tudo. E antes disso você não está pensando quem é o Deus que está por trás. Como que Deus vai me ajudar? Quais são as certezas que eu posso ter acerca desse Deus? E se os nossos pensamentos têm sido o que eu posso fazer e somente nessa linha, ou o que o Bolsonaro vai fazer por mim, ou o que o governador do estado vai fazer por mim, nossa fé está bem limitada. Né? Se a nossa fé se baseia somente nas coisas desse plano, então a nossa fé não é uma fé que está ligada em Deus. Mas a gente conhece a história, a gente sabe o que aconteceu lá em Marcos 4, o próprio Jesus vai, se levanta e ele próprio acalma a tempestade. Ele faz uma demonstração do poder que ele tem. Ele demonstra para os discípulos quem ele de fato é. E isso é muito importante, entender e levar em consideração quem é o nosso Deus. Esse Deus que é soberano, esse Deus que está sobre todas as coisas, que está cuidando de todas as coisas, que está estabelecendo essas situações, essas circunstâncias nesse momento para a gente passar e para a gente lidar. E a pergunta que os discípulos fazem lá em Marcos 41 é, quem é este que até o vento e o mar lhes... Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez você esteja vivendo num momento de se perguntar, quem é esse Deus? Quem é esse Deus? E talvez você tenha duvidado acerca de quem é Deus por motivações, inclusive, reais. E você talvez conhece pouco desse Deus. Talvez a sua pergunta é essa, assim como os discípulos no começo do seu ministério diziam, quem é esse? Quem é esse? E talvez você está se perguntando, quem é esse? Mas eu quero lhe dizer que existe um Deus, que tem atributos que são únicos, atributos que pertencem somente a Ele, na qual a gente pode descansar de fato e de verdade. E de fato, talvez o que você precisa fazer é conhecer melhor o piloto do seu barco. Talvez é se aproximar do piloto do seu barco, olhar no rosto dele e perceber. Será que ele está preocupado? Será que todas as circunstâncias, todas as situações não apavoram ele? Vamos conhecer melhor o piloto do nosso barco, vamos nos aproximar desse Deus, vamos conhecê-lo na palavra. E se você tem se preocupado muito com notícias e circunstâncias e ler Facebook, Instagram e as opiniões das pessoas têm te preocupado, opiniões de quem está ao seu redor, opiniões às vezes, seus amigos, parentes, tudo mais, vai conhecer um pouco mais de Deus. Vai descobrir quem é esse
quem é esse Deus que até o vento e o mar lhe obedecem? Quero te desejar uma ótima semana, pensando sempre, quem é esse? Quem é esse Deus que até o vento e o mar lhe obedecem? Uma ótima semana.